Boa noite a todos. Para darmos início à cerimônia de abertura da 23ª reunião de pesquisa e 20º seminário de iniciação científica, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos e agradecer a presença, obviamente. E nós vamos iniciar com uma palestra interessantíssima do nosso convidado especial, o professor Nilson José Machado. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da USP e temos o privilégio de que ele tenha aceitado este convite. Ele falará sobre competência e profissionalismo, o lugar da ética. Ele já nos deixou de presente 3 livros para a nossa biblioteca, que vamos deixar na biblioteca, e ele também disponibilizou… Esse é o terceiro. E ele disponibilizou também, sim, cópias dos slides da palestra que ele vai ministrar, e estávamos comentando aqui com o PC que ele é um modelo da Faculdade de Educação. Olha aí. Então, eu vou convidar o professor Nilson para começar a sua palestra e, na sequência, nós daremos continuidade à abertura à cerimônia. Professor, obrigado, viu? Obrigado. Gente, boa noite. É um prazer imenso, é uma honra, né, estar aqui para conversar humildemente sobre algumas palavras do interesse nosso aqui na universidade, qualquer que seja a área em que a gente trabalhe. Ontem estivemos, ao longo do dia, numa atividade aqui no IEA, uma atividade que foi noticiada e tudo, sobre interdisciplinaridade, né? E daí é que a gente se dá conta, ao participar das atividades, a gente se dá conta de quão pouco a gente partilha fora da nossa casinha, da nossa unidade. Essas atividades como essa, estar aqui participando, é um momento muito especial nesse sentido, não é? Circunstancialmente, topicamente, nós participamos de atividades assim na medicina, na Faculdade de Direito, aqui com um grande amigo já há alguns bons anos, o Dalton, não é? Mas são coisas pontuais, a gente precisaria tirar muito mais proveito da universalidade de interesse que nos une, né? Aqui, enquanto docentes, alunos, e particularmente em torno dessas palavras que estão colocadas aí no ar. Eu não vou chateá-los com coisas parecendo aulinha, mas nós vamos conversar sobre algumas palavras. A palavra cidadão, a ideia de cidadania, a palavra pessoa, a ideia de pessoa, a palavra profissional e a ideia de profissional e de profissionalismo hoje, a ideia de competência, essas palavras estão todas relacionadas, e, por fim, não é, a questão ética inerente a se falar num ambiente como o nosso, não é, sobre todas essas palavras. Questão ética que, ao longo dessa semana, da semana passada, a gente viu até explodir nos jornais com aquele micróbio que produz o perfume da orquídea. Vocês viram? Uma pesquisa sobre isso e a declaração dos pesquisadores envolvidos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E também, mais recente ainda, 2 ou 3 dias depois, a questão da falta de penicilina no mundo e o aumento, o recrudescimento da sífilis, né? Por conta da falta de penicilina no mundo, que tem pouco a ver com o desenvolvimento da ciência e tem muito a ver com a ética na ciência, não é? Então, vamos conversar.
A ideia de cidadania é o nosso ponto de partida. Quer dizer, a cidadania se refere à cidade, a civis, a polis, não é? A cidadão é o habitante da cidade que tem direitos, deveres, obrigações, né? E participa da vida da cidade, participa no que se refere aos projetos, aos valores, né? O contrário do cidadão na Grécia Antiga era o idiota. Tecnicamente, né? O idiota representava aquela pessoa que só tinha que se preocupar consigo mesmo, ídios, né? Idiosincrasia, o resto era para os cidadãos. Cidadão na Grécia era 6 a 7% da população, não é? A mulher não era cidadã. O escravo, que era quase 60% da população, não era cidadão, não participava dos projetos, dos valores. Quer dizer, o núcleo da ideia de cidadania está nessa participação, que significa uma articulação entre projetos pessoais, individuais e projetos coletivos. Esse é o sentido da participação política, né? A gente vota, elege, tentando articular o que a gente gostaria para si e o que a gente gostaria de ver para a cidade, né? Para o Estado, na vida junto com os outros. Os âmbitos da ideia de cidadania são âmbitos decisivos na vida em sociedade, o âmbito econômico, político, jurídico, mas há âmbitos da vida que ultrapassam em muito os âmbitos delimitados pela ideia de cidadania, não é? Basta a gente ver que, diante das normas, todos somos iguais, de modo que todos que estamos aqui somos iguais, iguais como cidadãos, não é? Mas, obrigado. Tá. Como cidadãos, não é? Mas como pessoa, aí nós todos somos diferentes, não é? E não há nenhum conflito entre sermos iguais aqui como cidadãos e sermos diferentes como pessoa. A palavra pessoa é uma palavra interessante, com uma etimologia muito mais rica do que a cidadania, né? Cidadania, civitas, cidade em Roma, e polis na Grécia. Cidadania e política, etimologicamente, são a mesma palavra. Agora, pessoa, persona, máscara, teatro, representação de papéis. A ideia de pessoa, a gente se constitui como pessoa representando papéis. Todo mundo que nasce já nasce representando um papel. Nasceu o filho de fulano, é o primeiro papel que a gente representa, né? De filho, de filha, mas a gente se constitui representando papéis. É claro que a gente representa papéis, se envolve com projetos, mas os âmbitos da pessoalidade, da pessoa, são de outra natureza. O terreno ético, por exemplo, é por excelência da pessoa, não é? Porque a ética não se faz essencialmente com normas. Bastaria uma norma, ter vergonha na cara, mas não é só isso que determina o comportamento ético, antiético de uma pessoa, não é? Então, o estético, o gosto é totalmente fora da cidadania. Se começa a criar normas para proteger certos, né, gostos e degradar outros, aí a gente se sente mal. O âmbito religioso é totalmente fora da cidadania, mas da ideia de pessoa, muito próximo, não é? É o que nos faz diferente, esses âmbitos aí, que são muitos também. E, iguais como cidadãos, somos diferentes como pessoas. Há alguns desvios nessa ideia de pessoa associada à representação de papéis. Vocês sabem, numa peça, num filme, o protagonista é o ator principal, não é? E muito discurso, sobretudo discurso educacional, enche a bola do protagonismo. Vamos transformar os alunos em protagonista, e não sei mais quem em protagonista, e tudo é protagonista, e isso é uma grande bobagem, com todo o respeito, não é? Porque se todo mundo for protagonista, não existe protagonista. Se todo mundo for o ator principal, não há um ator principal. E uma boa educação, uma boa formação, não é? Nos conduz a representar bem todos os papéis que nós recebemos, buscamos, não é? Seja como protagonista, seja como coadjuvante, seja como figurante. Há muitos
projetos de que a gente participa como meros figurantes, e a gente fica feliz de estar ali participando. E mesmo quem é chegado num eu, não é? Tem que saber que há Oscar também de ator coadjuvante, né? Tem que saber que mesmo numa peça ou num filme em que há só um ator, acaba a peça, acaba o filme, e a gente fica 10 minutos vendo a lista de pessoas envolvidas na produção daquele filme, por exemplo, não é? Pessoas envolvidas para que um falasse. Bom, então, a ideia de pessoa, ela certamente, eu estou vindo para cá, mas inclui a de cidadania, não é? A gente precisa respeitar as normas, viver de acordo com as leis da polis, cumprir os nossos deveres como cidadão, para daí a gente desfrutar da possibilidade da diferença, não é? Da diversidade, que vem como algo além. É claro que há desvios na ideia de cidadania, como há desvios na ideia de pessoa. Na ideia de cidadania, essa participação costuma ser muito mais formal, ter menos conteúdo a participação, não é? Parece que simplesmente ir lá votar e deixar o tempo passar, participar sem envolvimento nos projetos, não é? E, sobretudo, nos valores. Projetos e valores são palavras gêmeas. O projeto mais transformador tem uma meta, e essa meta está lá porque a gente acha valiosa. Essa meta representa aquilo que a gente quer conservar, não é? Aquilo que a gente quer valorizar. Há esse desvio. Há um desvio frequente no abuso da ideia de cidadania, que é um certo desequilíbrio na relação entre direitos e deveres. É claro que garantir o direito do cidadão é dever do Estado, mas é claro que é direito do Estado exigir que o cidadão cumpra o seu dever, não é? E a gente tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos e falta uma Declaração Universal dos Deveres Humanos. Não falta, não. Tem, mas ninguém nem conhece. Porque, ao se criar a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, foi voto vencido, que deveria ser direitos e deveres. Foi voto vencido numa época em que o mundo estava destruído, se queria era reconstruir, e falar de dever, tem que falar de punir quem não cumpre, né? E deixa para lá. Mas, no mesmo ano, nos Estados Unidos, aliás, na Colômbia, mas promovido pelos Estados Unidos, foi criada uma Declaração Universal dos Direitos e Deveres do Homem, que existe, não é? Uma lista... O presidente Antônio Nariño, da Colômbia. Da Colômbia, não é? Então, existe, mas a gente conhece menos, né, Cris? Essa necessidade de equilíbrio entre direitos e deveres. E também há um desvio na ideia de cidadania associado a um descolamento, assim, entre a ideia de autonomia que se quer para o cidadão, autonomia de pensar com a minha cabeça, né, eu decidir. Autonomia, nomos é lei, regra, e auto eu faço, não é? Eu faço a minha lei, mas... Isso há desvios nessa interpretação, porque nós não fazemos leis. Quem faz leis são os deputados, vereadores, senadores, né? Mas a gente faz leis o tempo todo, porque a gente faz nossa uma lei que está aí. Eu olho e digo, estou nessa, então essa lei eu fiz minha, não é? E se eu não estiver nessa, eu tenho que usar os instrumentos de que a gente dispõe numa estrutura, não é, democrática de poder, para tentar mudar a lei, porque diante de uma lei ou eu cumpro ou mudo, não é? Eu cumpro ou descumpro, não é? Eu cumpro ou vou trabalhar para mudar, não é? Com os instrumentos que existem. Se não existem os instrumentos, tem que ter paciência para criar os instrumentos. Toda impaciência é germe de intolerância, não é? Todo bom ditador tem uma bela ideia que quer implementar e não tem paciência para discutir. Então, vai do jeito que tiver que ser, né?
E a gente não quer isso. Desde 1916, que o Dewey, com um livrinho interessante chamado Democracia e Educação, chama a atenção para isso. Quer dizer, essa autonomia pressupõe educação, não é? Essa autonomia que se busca pressupõe educação. Essa autonomia que é fundamental num regime democrático pressupõe educação. A imagem é do Dewey, ele diz assim: ter só uma dessas duas coisas é como ser aliviado de uma pena de morte se você foi condenado a duas. Isso é ter educação sem democracia, ou isso é ter democracia sem educação, não é? Mas isso faz tempo. E, no entanto, a gente vê ainda hoje numa coluna, né, tipo editorial da Folha de São Paulo, o articulista defender, o título é Educação não garante a democracia, né? E o articulista defende hoje que a educação não garante nada e dá exemplos, né, absolutamente distorcidos de, por exemplo, a fluoretação da água, que foi votado em vários estados americanos e negado, né? Não foi concedido. Dizendo, está vendo que absurdo? Não adianta, era gente. E isso até em Massachusetts, né? Diz, tem o MIT, o povo todo, né, votando errado e não sei o quê. Quer dizer, ele está mais criticando uma forma equivocada de funcionamento da democracia do que a desvalorização da educação. Porque ninguém pode achar que, para decidir a fluoretação da água, tem que consultar o plebiscito, fazer um plebiscito, consultar o povo. Não é uma decisão desse tipo, não é? Bom, no caso da pessoalidade, os desvios também, porque a gente é representando o tempo todo papéis e tudo, os desvios são, principalmente, a busca do protagonismo a todo custo, quer dizer, todo mundo quer ser protagonista, e isso poucas vezes se concede, inclusive, que para haver um protagonista numa história é preciso haver um antagonista. Não rola nada, nem numa novela, nem num filme, nenhuma história. Aí, se o protagonista for o maioral e ele faz tudo do jeito que ele quer, tem que ter o antagonista para poder dificultar a vida, não é? E aí aparecer o protagonista, não é? Mas há esse elogio do protagonismo a todo custo, que é um equívoco. Há uma confusão danada entre diferença e desigualdade, porque a gente detesta a desigualdade. Então, a gente busca o quê? A igualdade, né? Mas há duas interfaces, a interface da igualdade com a desigualdade e a interface da igualdade com a diferença. Muitas vezes, para combater a desigualdade, o que a gente está combatendo é a diferença. E ninguém quer acabar com a diferença, né? Todos somos diferentes como pessoas, porque temos projetos diferentes, porque representamos papéis diferentes, e nós gostamos disso. E diferença não quer dizer desigualdade. Essa confusão é um ruído, e, principalmente, há um ruído assim, que é uma mistura de cebola com alcachofra, né? Eu acho que a gente funciona assim como se fosse uma belíssima alcachofra, cada ser humano, e, muitas vezes, a gente é confundido com uma cebola. No seguinte sentido, as capinhas da cebola, vamos pensar que são os papéis que a gente representa, né? Então, a Cris vai apresentar uma pessoa, ela fala assim, ela é professor, não sei aonde, escreveu isso, aquilo. Aí, nessa junção desses papéis, a gente vê a pessoa, né? Como um feixe de papéis. Isso é conveniente, mas isso é perigoso, porque se a gente pega uma pessoa e vai descascando, tira um papel, tira outro papel, tira outro papel. Se a gente fosse como uma cebola, o que ia sobrar no final, hein? Lágrimas, só, e mais nada, porque a cebola é o conjunto de casquinhas que ela tem. A gente vai à Praça da República, às vezes, para um evento na Secretaria de Educação, e vê ali, no centro da cidade, um monte de pessoas deitadas, dormiram ali e tudo. Do ponto de vista dos papéis que representam, ali não tem nada. Quem é aquilo, né? Do ponto de vista dos papéis.
Mas, na verdade, a gente funciona muito mais como uma belíssima alcachofra. Vai tirando uma pétala, tira outra pétala, tira outra, e depois sobra o miolo, que é o melhor da alcachofra, né? O mais importante da alcachofra está nesse miolo, que, na caracterização de uma pessoa, muitas vezes o Ortega y Gasset, por exemplo, chamava de o fundo insubornável da pessoa. Quer dizer, em cada pessoa há um fundo insubornável, que ali é ela e não tem para ninguém. Mexer nesse fundo é violar a integridade da pessoa, não é? Em compensação, a gente tem que assumir total responsabilidade pelo que emerge desse fundo, não é? Eu aqui ninguém manda em mim, mas o que eu faço eu respondo por isso. A responsabilidade é minha, não é? Claro que a ideia de pessoa inclui a ideia de cidadão, e é isso, a gente tem o direito de viver essas diferenças pessoais na medida em que a gente cumpre os nossos deveres, não é? E vive bem nesse âmbito da igualdade, do respeitar os outros. Aí, como transbordamento, a gente vive as diferenças pessoais. A ideia de profissão, a ideia de profissionalismo, como terceiro elemento para juntar os três e a gente conversar sobre. Olha, nem toda ocupação é uma profissão, tecnicamente, não é? Há uma diferença importante. Todo trabalho, toda ocupação é digno, tudo bem, mas a palavra profissão não representa qualquer ocupação. Há ocupações que resistem a serem reguladas exclusivamente pelo mercado. Desde a origem, há algo com isso, né? Assim, o clero, né? Os professores, na origem, estamos falando na formação das ocupações. Então, parece que não basta oferta, procura, troca de equivalentes, que há algo mais no desempenho de uma ocupação que é uma profissão. E há ocupações que não podem ser reguladas exclusivamente pelo governo. Não é? Quer dizer, esse é o espaço em que surge a ideia de profissional. O profissional a ocupação profissional é a ocupação, assim, é uma atividade que a gente representa e que busca um equilíbrio entre o livre mercado e a burocracia do Estado. A burocracia sem xingamento, sem ofensa, no sentido técnico mesmo, Weber, a burocracia, né? A máquina do Estado. Por mais interessante que seja, repito, sem qualquer conotação negativa para a palavra burocracia. Pois bem, ainda assim a gente acha que é preciso, né, haver um equilíbrio, a autorregulação. Pronto, a autorregulação é a palavra-chave para a caracterização de um profissional, de uma profissão. Se a autonomia é a marca da cidadania, a autorregulação é a marca de um profissional, não é? Um dentista, um médico, ele não pode agir exclusivamente controlado pelo governo, o governo determinando tudo o que eles têm que fazer, não é? O governo determinando o modo de escovar os dentes e tudo, não pode, não pode, não é? Por maior que seja a autoridade do governo. E nem pode se deixar regular exclusivamente pelas regras, leis do livre mercado, né? Então, como é que fica esse meio de campo? Assim como a cidadania tem a ver com a articulação entre o pessoal e o coletivo, o individual e o coletivo, né? A cidadania, o profissionalismo tem a ver com essa articulação entre o público e o privado, não é? O profissional, ele não pode se resumir a ser um burocrata no sentido do serviço público, nem alguém totalmente controlado pelo Estado. Os elementos imprescindíveis, então, à ideia de profissionalismo são a competência técnica, o conhecimento, né? E aí há currículos, há regulamentação, sem isso não há a formação de um profissional,
né? Essa coisa toda é recente em termos de séculos, isso é coisa do final, começa no final do século XVIII, início do século XIX. As primeiras escolas superiores de formação profissional são dessa data, segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX, né? Circunstancialmente, no Brasil, a gente também teve as primeiras escolas superiores de formação profissional, mais ou menos nessa época, porque o Dom João, fugindo lá de Napoleão, veio para cá e abriu umas escolas por aqui, né? Mas eram as profissões clássicas, assim, o direito, né? Medicina, não é? Que foram abertas as escolas nessa época. A primeira escola de medicina do mundo é de 1820, escola com currículo e tudo, é 1820. Né? Então, essa competência técnica é característica, é marca de um profissional. A palavra competência é um complicador, vamos conversar um pouquinho sobre ela já já. Agora, outra característica de um profissional é o compromisso público, que tem a ver justamente com essa articulação entre o interesse público e o interesse privado, pessoal, não é? O profissional é uma pessoa, mas ele, como profissional, ele não pode viver exclusivamente em função dos impulsos, das vontades pessoais, não é? Ele tem compromisso. Você procura um médico, um dentista, porque confia nele como pessoa, não é só pela competência técnica. E se o cara é um abdelmacíaco da vida? Bom, então, esses dois ingredientes são fundamentais, a competência, mas o compromisso, não é? O compromisso público. Um profissional professa, não é? Assim, um conhecimento, né, numa determinada área, mas põe a serviço do público, né? Recebe, cobra por ele, mas tem compromisso. Você não pode procurar um médico ou um dentista preocupado em saber se o salário dele está em dia ou não, porque se não estiver em dia, ele vai me ferrar. Isso não é um bom profissional, né? Mas o que leva a esse compromisso? A competência a gente busca no currículo, nos currículos, na regulação. O compromisso é essa coisa ética, pessoal. Mas o que leva a isso, a esse compromisso, não é que as pessoas são boazinhas e decidiram que vão se comprometer. O que leva a isso, condição de possibilidade para isso, é justamente a autorregulação, não é? A responsabilidade que se assume por se autorregular. Tudo que se chama efetivamente de profissão e de profissional, né, tem entidades mediadoras que não são os sindicatos. O sindicato é para regular outras coisas, né? Eu estou falando de CRO, estou falando de CREA, CAL, e não é, CRM, de instituições que regulam o exercício da profissão, não é? E toda profissão com esse nome justo, né, tem códigos de ética, não é? Tem código de ética que é para definir o que pode e o que não pode, porque o que pode e o que não pode não deve decorrer só das leis do mercado, nem do poder instituído, né? Do governo. Então, essa é a exigência para poder se assumir como um profissional e assumir um compromisso público. Sobre a questão da competência, porque a competência técnica é ótima, é fundamental para a caracterização de um profissional, a competência técnica, mas não basta. Vou dar só um exemplinho de que não basta. Quando ocorre um crime hediondo, uma coisa cabeludíssima, horrível, no jornal, sai escrito assim: isso é coisa de profissional. Não é? A gente vê no jornal um crime terrível. Putz, se não foi por acaso, é coisa de profissional. É coisa de profissional o quê? É coisa de um safado, patife, bandido, mas se fala, é coisa de profissional, não é? E o desvio aí é simples, é que está se associando a técnica com que aquilo foi feito, a competência técnica, ao profissional. Quer dizer, profissional é alguém que é competente tecnicamente, não é? Mas não basta isso para se chamar de profissional. A gente estuda para se formar como profissional, né? Tem um currículo, né? Tem essa regulamentação. E essa história dos currículos, isso hoje está na crista da onda, assim, os exames de certificação de competências, não é? Profissionais, isso tudo está muito na crista da onda. Vamos conversar um pouco sobre isso agora.
Mas, um pouquinho antes, assim, é preciso ver que essa história das competências é uma história antiga. Isso não começa com o Enem, aqui no Brasil, em 98, que começou a falar de competência. Não, isso é uma palavra antiga, nos dicionários, pelo menos, desde o século XVII ou XVIII. Né? Só que, antigamente, era mais simples. As disciplinas que se estudavam eram, assim, lógica, a dialética, né? A argumentação, a gramática, a retórica. Essas eram as disciplinas que se estudavam. Era o trivium, na formação do homem grego, em Roma. Né? Isso era o trivium. Trivium é aquilo que todo mundo tinha que estudar. Isso era o trivial. Não é? É com a ciência moderna, e aí já século XVI e para frente, que começa a se multiplicar as disciplinas, porque até aí era muito pouco. E ninguém pensava que alguém ia estudar gramática para virar gramático, ou estudar retórica para virar retórico. Aquilo era a formação mesmo da pessoa, né? Do cidadão, para ir para a praça e falar direito, argumentar direito, escolher formas de falar e de argumentar para convencer. Não é? Então, isso era a formação da pessoa, do cidadão. Bom, mais modernamente, os avós da gente já tinham currículos muito mais complexos, com uma bela dezena de disciplinas, não é? Que estudavam hoje mais 15, 16, 17 para um aluno que está no ensino médio. Né? Mas os avós da gente ainda não se grilavam muito com isso, que diziam, meu filho, você vai para a escola, você estuda um monte de coisa, português, matemática, história, geografia, ciência, né, física, química, mas, no fundo, você tem que sair da escola com as seguintes competências. Né? Tem que saber ler, escrever e contar. Eram as 3 competências dos velhos. Não é? Em todas as línguas, em inglês também se chamava os 3 R's, não é? Reading, writing, arithmetic, forçando a barra, mas com R aí, os 3 R. Bom, hoje virou coisa de pobre. Você dizer que você vai para a escola para ler, escrever e contar, diz que coisa pouca, né? Hoje é muito mais coisa, né? Inteligências emocionais, socioemocionais, competência de não sei o quê. Tem um palavreado novo aí, não é? É muito, assim, voluptuoso, né? Mas com pouca consistência, densidade. Na verdade, eu que sou velhinho, eu estou mais para achar que a gente vem buscar na escola é isso mesmo, ler, escrever e contar. Só que ler na perspectiva do Freire, Paulo Freire, um grande educador aí, brasileiro, né? Nunca é demais falar dele, mas o Paulo Freire é dele a expressão. A gente vem para a escola para aprender a ler o mundo. Ler não é só ler um textinho que está aqui na frente, é ler um fenômeno, né? Político, econômico, social, ler leitura do mundo. Né? Começo lendo um texto, que foi outro que ele escreveu, mas daqui a pouco eu quero é mais, ler. Né? Escrever também tem um significado muito mais amplo hoje, que abrange tweet, né? Abrange muitas formas novas de expressão, mas o principal é o contar. Contar parece pouco. Eu sou professor de matemática, então, não é por isso não, viu? Mas eu acho que a gente vem para a escola basicamente para aprender a contar. Contar em todas as línguas tem 2 acepções. Contar é enumerar, e contar é, eu vou contar para vocês aqui uma história. Contar é narrar em todas as línguas. Não é? E essa história de que a gente precisa aprender a ensinar contando história, essa história é velha. O nosso caipira sabe disso desde sempre. O caipira vive de causos. Causo. O causo pode ser acontecido ou inventado, não importa. A gente aprende com o causo. Hoje, os executivos de multinacionais e tudo, causo não presta, mas case eles são chegados. Não há palestra de executivo que não tenha pelo menos um case para ser estudado. E o que é um case, se não um causo metido à besta? Né? É uma narrativa de uma gestão em geral, né? Bem sucedida, mal sucedida, exemplar, de alguma maneira. Não é? A gente vem para a escola buscar isso esse narrar, né? Conhecer como narrar. A palavra narrar, narrare, vem de ginare,
que vem de gnaros, e gnaro tem a ver com o que conhece. A palavra na língua portuguesa mais conhecida é ignaro. O dicionário nem registra gnaro em português, mas ignaro registra, que não conhece, né? Que não sabe aí de nada. Mas então, seria possível a gente reabilitar o ler, o escrever e o contar, mas a história não foi por aí, e a gente precisa ver o que coloca no lugar do ler, escrever e contar hoje, né? De um modo geral, tanto na escola básica como no curso de formação profissional. E o que a gente coloca é essa ideia de competência, numa frase, assim, para não perturbá-lo muito com isso, mas a competência vem de competere, que é pedir no sentido de buscar junto com os outros, né? Então, a competência é assim, a capacidade de se mobilizar o que a gente sabe para realizar o que se projeta, o que se deseja, mas um desejo associado com valores, que eu estou pondo aqui projeto, porque desejo, você pode desejar qualquer coisa, não é? E você pode ser um belo animal que vive de satisfazer os seus desejos. Como pessoa, uma marca da pessoa é a consciência, e a consciência o que é? É uma meta-vontade, porque a consciência é uma vontade de ter certas vontades e não outras. É um controle das vontades, não é? Então, é a capacidade de mobilizar o que se sabe para se realizar o que se deseja, o que se tem vontade, mas associado à ideia de valor. Então, quem não sabe nada, garantidamente é um incompetente. Não é garantidamente. Quem não quer nada, também. O inapetente é a antessala do incompetente. O inapetente, o que você quer da vida? Não quero nada, não. Mas seu time vai jogar hoje, você não quer nem que ele ganhe? Eu não estou nem aí, pô, né? E em nenhuma área você quer nada na vida, essa inapetência é meio caminho andado para a incompetência, não querer buscar nada, pedir nada, buscar nada junto com o outro. E aquele que sabe bastante, tem até muitos desejos e bons, mas não age, não realiza, é um incompetente também, não é? Cada um de nós pode conhecer pessoas que você vai conversar com uma pessoa, é um vulcão de ideias, assim, a pessoa está com 1000 ideias na cabeça, eu vou fazer, 10 anos depois você encontra a mesma pessoa, vai conversar, ela continua lá, um vulcão de ideias, mas e o que você fez nesses 10 anos? Nada. É um incompetente. Não é xingamento, é dizer, não sabe buscar o que quer, né? Esse é o sentido da competência. As disciplinas são da ordem do explícito. Explícito quer dizer, toda disciplina que a gente dá na escola, seja em que nível for, escola básica, ensino de formação profissional, toda disciplina tem um programa. Grama é letra, e pro é o que eu escrevo antes, né? O que eu pus no papel antes. A disciplina tem que ter programa. Então, eu explicito o que eu quero. Aí a gente cria currículos, tem os programas, tudo bem. A competência não tem a ver com o programa, a competência tem a ver com o que eu obtenho a partir dos programas, não é? A competência é o que se desenvolve tacitamente por meio do estudo daqueles conteúdos curriculares. Eu tenho pelo menos 3 sobrinhos que fizeram engenharia na Poli aqui e hoje trabalham em bancos ou instituições financeiras. Estudando engenharia, eles trabalharam com resistência de materiais, cálculo, física, não sei o que lá. Esses eram os conteúdos. Por meio desses conteúdos, eles desenvolveram certas competências, foram para o mercado de trabalho e, daqui a pouco, saem da engenharia e estão trabalhando no mercado financeiro, não é? Claro que eles não estão resolvendo o problema de resistência dos materiais ou de cálculo diferencial integral no mercado financeiro, mas eles estão usando lá as competências que foram desenvolvidas tacitamente estudando esse monte de matéria. O que se pode dizer é que pode ter sido um desperdício, né, de tempo, no sentido de ter levado mais tempo para encontrar lá, e que, né, a vocação, mas não foi perda de tempo, foi um alongamento aí para encontrar o próprio caminho. As competências, a teoria sobre competências, quer dizer, há teorias e teorias, mas há algumas convergências, eu quero falar apenas das convergências aqui, né? Basicamente, quando se fala de competência, fala-se de 3 eixos. Um eixo, assim, que é a pessoa
íntegra e integrada, a pessoa e a sociedade, não é? Ninguém é competente sozinho, se é só eu, e ninguém é competente só porque está integrado numa sociedade e não faz nada, não é? A competência tem a ver com o âmbito, eu sou capaz de fazer concretamente, mas a competência tem a ver com a capacidade de extrapolar os âmbitos. Extrapolar o âmbito quer dizer sonhar, idealizar coisas que não existem, porque viver amarrado a um âmbito é mais limitação do que prova de competência, não é? E a competência tem a ver com conteúdo, tem que saber o conteúdo, mas tem que ter um conteúdo que eu ponho em ação, porque se for só o conteúdo pelo conteúdo, isso também não marca uma pessoa competente. Os eixos, então, para se falar de competência, né, em qualquer nível, são o eu e o outro, a análise e a síntese. Todo o conteúdo é analítico, eu estou analisando alguma coisa, mas eu tenho que ser capaz de sintetizar e partir para a ação. E o concreto e a abstração, a realidade concreta, sim, mas a imaginação. Do ponto de vista dos alunos, em todos os níveis, a gente busca, na educação básica isso é gritante, né? Busca, assim, um eixo de competência, o eu e o outro, né? Capacidade de expressão, quanto mais, melhor, não é? Expressão é a expressão do eu, expressão de si. Mais capacidade de compreensão, compreensão é do outro. Não há competência, em sentido próprio, numa pessoa que se expressa muito bem, fala, e não abre a guarda para ouvir o outro. E não há competência, no sentido estrito, numa pessoa que fica só ouvindo o outro, né? ouvindo, como uma coruja perfeita, né? Presta uma atenção em tudo que o outro faz e não abre a boca. Em São Paulo, existem algumas instituições universitárias que têm introduziram no currículo exame oral. Sabe disso? A GV, por exemplo, né? Curso de Direito da GV, por exemplo, tem o exame oral. E em que consiste o exame oral? Bom, tem um score cognitivo, uma nota que eles até aceitam do Enem, mas tem um score cognitivo ali para fazer uma seleção. Mas depois, se tem 600 candidatos para pegar 60, prova oral neles, né? Prova oral, ao redor de uma mesona, põe 10 candidatos por vez, 2 ou 3 professores provocadores que colocam questões e vê como é que o povo se manifesta. E aí se vê perfeitamente aquele que é só eu, e não abre a guarda para o outro, e aquele que presta toda a atenção no outro e não fala, né? Não fala nada. Né? Esse é um eixo para se equilibrar. Não é para ser extremista. Não existe competência no extremismo, sendo ótimo em expressão e zero aqui, ou ótimo aqui e zero lá. Assim também, o conteúdo, todo o conteúdo que a gente ensina em qualquer nível é alimento para os nossos argumentos. A capacidade de argumentação é que é a capacidade de análise, a capacidade assim, analítica, não é? Tem que ter conteúdo. Então, onde se lê assim, o conteúdo, estamos falando, sabe argumentar bem. Mas essa capacidade de análise associada ao argumento, à argumentação, não é? Ela é perigosa, porque ela leva a gente à cisão. Toda boa argumentação deixa a gente cindido. Porque se você vê todos os lados falando, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, opa! Né? E eu continuo a analisar, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Isso leva a gente à cisão. Se permanecer na cisão, é um incompetente. Porque a gente analisa, mas a gente tem que decidir. E tomar uma decisão é sair da cisão a que a análise pode ter nos conduzido. Não é? É incompetente quem decide sem analisar. Não é? Mal você propõe a coisa, o cara já, pum, resolve. Pode acertar no varejo, mas se dana no atacado. O que decide sem análise. E quem analisa muito e nunca decide, aí é terrível, né? Você chega uma pessoa e diz, o que você pensa disso? Por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Sim, mas você, o que por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. A pessoa não sai de cima do muro, pô, não é? Não há competência nisso. E o terceiro eixo de competência, veja, não estou trocando ler, escrever e contar, por uma coisa no lugar do ler, uma no lugar de escrever, outra no lugar de contar, mas o bloco, né?
Em vez de ler, escrever e contar, dizendo em outras palavras, eu, o outro, análise e síntese. Um terceiro eixo igualmente importante é o âmbito. Não há competência sem âmbito. O competente sabe fazer alguma coisa em algum âmbito, né? O contexto, né? Aprender com contexto. Mas isso é a metade da importância da competência correspondente, porque quem se limita a um determinado contexto, sem capacidade de imaginar, de extrapolar os contextos, não é competente, né? O contexto é o lugar do fato. Fato, antigamente a gente escrevia facto, e é particípio passado do verbo fazer, facere. Então, o facto é o que já está feito. Então, é ótimo se eu estudo e aprendo coisas em qualquer área e relaciono com coisas que já estão feitas. Mas não basta isso. Quem se limita a se preocupar com o que já está feito, com o facto, é um fatalista. É isso que é o fatalismo, né? Já está tudo feito, é só eu ir encaixando. O facto é importante, mas é tão importante quanto o facto é o ficto. Ficto não é uma palavra que a gente use, mas ficção é. E a gente gosta e precisa de uma ficção, né? Ficção é assim, o imaginado, mas o imaginado desejado, idealizado, né? Fantasiado às vezes, mas a gente não pode se conformar com os fatos, né? Apenas com os fatos. Não é competente quem ignora os fatos, não é? Não dá competência. O cara ignora os fatos, ele vive no mundo da lua, é doido. Agora, também não é competente aquele que vive só do fato e qualquer coisa ele diz, não se mexe em time que está ganhando. Isso é uma marca terrível, né? Assim, de limitação. Não se mexe em time que está ganhando, né? É a coisa do mesmo nível de você dizer assim, não converse com estranho, né? Dizer para um filho um negócio desse deve ser duro, né? A gente, às vezes, até já disse tudo, mas não fale com estranho. A gente entende por que a pessoa fala, mas é um absurdo. Se você não falar com estranho, você não vai conhecer nunca ninguém, né? Novo. Vai ficar só no pai e na mãe. Então, é isso ó, que marca a ideia de competência, esses eixos. Tudo que se fala, assim, de a pessoa ter resiliência e ter não sei mais o que, essas palavras novas todas aí, e vocês veem o discurso da competência no jornal direto, não é? Mas tudo tem a ver com esses três eixos, o eu e o outro, a análise e a síntese, o pensamento crítico, que é muito, não é, assim, elogiado, ter pensamento, é capacidade de análise e capacidade de síntese, não é? E esse equilíbrio entre o que existe, a conservação do que existe, e a transformação do que existe. E aí a gente chega no cerne da questão ética, porque a ética, a moral, vive dessas questões. Se as normas não mudassem nunca, era muito fácil dizer o que é ético e o que não é ético, né? Mas a norma mais legal perde a legitimidade, né? Assim, de repente você diz, pô, mas isso não funciona mais assim. E aí como é que eu faço? Né? Então, conservar, mudar, e quem decide, né? A gente não nasce com o manual do fabricante, tem que aprender. Os desvios associados à ideia de profissional são interessantes também, né? De a gente analisar. Vejam, o mercenarismo é um desvio, né? Muitas vezes a gente vê filmes onde o profissional no filme tem essa ideia, é o mercenário, né? Que vai à luta, o que pagou eu vou. Ulisses foi o mercenário, né? Depois que ele realizou os 12 trabalhos lá, Ulisses, os 12 trabalhos na mitologia, e ficou folgado, ele disse, o que eu vou fazer agora? Já fiz tudo que tinha que fazer, aí foi se oferecer para trabalhar para os reis ali, trabalhar a troco de soldo, né? De pagamento. Mercê é pagamento. Mercenário é aquele profissional cujo único compromisso é com a mercê. A mercê é com o que recebe, o dinheiro que recebe. Evidentemente, o profissional luta por salários e tudo, mas não dá para reduzir tudo a pagou, eu faço.
não é? O tecnicismo é o desvio mais frequente na ideia de profissional, né? O tecnicismo é reduzir a ideia de profissional àquele que é tecnicamente bem formado, né? Não, ele é um cafajeste, um patife, não importa, mas olha, ele opera muito bem, né? Nos bancos e nos seres vivos e nos animais, ele extrai tudo muito bem. Isso é um desvio. O amadorismo é um desvio, né? No magistério é muito frequente, sobretudo nas séries iniciais. Então se dizia assim: você dá aula? Dou. Por quê? Porque eu gosto, é gostosinho, né? Aí eu dou aula. E não tem nada de errado nisso, mas o errado é assim: se eu só dou aula porque é gostosinho, no dia que deixar de ser gostosinho, eu não volto mais lá. Falta compromisso, não é? Espera-se de um profissional que ele ame aquilo que faz. Nesse sentido, ele é um amador. Mas não basta ser um amador, ele tem que ter compromisso. É a falta de compromisso que é o problema, e não o amar o que faz, né? E o corporativismo? Esse é desgraçado, né? O corporativismo é assim: eu tenho compromisso, sim, mas com a minha turma. Os outros, né? Compromisso com os iguais, né? Com os da minha classe, com os da minha turma. São desvios. Na formação profissional, algumas questões atuais chamam assim, a atenção. Eu vou, num minuto, falar delas, né? Dessas questões. Vejam. Disciplinas ou competências, né? A gente vê agora escolas que dizem assim, organizadas em torno das competências, não tem mais nem valoriza mais a disciplina. Disciplina virou um bicho para certas escolas. Não, aqui tudo é competência, competência, currículo por competência, avaliação por competência, não é? É assim, demonizar a ideia de disciplina. Isso não é razoável. Não é razoável porque não dá para substituir meio por fim. As disciplinas são meios, as competências são fins, não é? Nós participamos do grupo inicial que criou o Enem, éramos 40, 50 pessoas. E naqueles 2, 3 anos iniciais, a gente viajou por estados, não é, para ter reuniões e tudo com a equipe técnica das secretarias, e colégios que convidavam, né? E houve situações assim, saia justa, da gente chegar a um colégio, isso aqui em São Paulo, um colégio grande, colégio importante, tudo, em que fomos recebidos para falar sobre o Enem, né, o grupo, e o diretor já chegou assim: olha, aqui, então, não tem mais professor de disciplina, tem professor da competência 1, professor da competência 2, era a lista de competências do Enem, as apostilas eram apostilas de competência, né? Foi uma saia justa, não é bem por aí, não dá para trocar meio por fim. Aliás, é um convite à mediocridade, esse trocar meio por fim, né? Medíocre, tecnicamente, é isso. Por exemplo, a gente trabalha e ganha dinheiro, salário, e tem os projetos da gente de vida. Então, a gente ganha dinheiro e quer realizar uns projetos. Ganhar dinheiro não é o nosso fim, é o nosso meio para realizar os nossos projetos. No dia que você disser: não, ganhar dinheiro é o meu fim, é a minha finalidade, você se tornou uma pessoa medíocre, está confundindo meio com fim. Pode ganhar muito dinheiro e ser um milionário, bilionário medíocre, né? Então, essa mistura não dá. É preciso ver aí a relação entre meio e fim, uma questão teórica importante, mas que se resolve de 1000 maneiras, menos trocando um pelo outro, né? Outra coisa que tem chamado a atenção com essa discussão sobre o profissional hoje é assim: que profissional a gente quer formar, o especialista ou o generalista, né? Nós participamos aqui em São Paulo de um congresso, acho que em 2012, do COBEM, Congresso Brasileiro de Educação Médica, e que o tema daquele ano foi: que profissional a gente quer formar, um especialista ou um generalista, não é? E essa também é uma questão mal colocada, em termos de tanto quanto é trocar disciplina por competência, né? O que acontece é que o especialista hoje mudou a característica. O especialista hoje não é o especialista do filme do Chaplin. Lembra do Tempos Modernos? Aquele é um especialista que não existe mais.
não é? Mas não quer dizer que acabaram os especialistas os especialistas chaplinianos, aquele que apertava um parafuso o tempo todo, saía para almoçar, jantar, sempre apertando o parafuso, não é? Do filme. Mas hoje, o especialista se chama consultor, não é? Quem é que dá uma consultoria? Supostamente é alguém que conhece de um determinado âmbito, ambiente, tema, setor, né? Ele conhece aquilo ali. Mas a consultoria não exige só que você conheça, senão todo nativo falante seria professor de línguas. Nasceu falando uma língua, já virou professor daquela língua, não é? Então, ele precisa conhecer, mas ele precisa pôr aquele conhecimento específico a serviço do todo. Esse é o especialista consultor, não é? Que dá uma consultoria. Então, eu volto aí, mas só para insistir nessa distinção, veja, o especialista que acabou é o especialista em pormenor, é aquele que olha para aqui e vê pontos pretos, brancos, cinza e tudo, é isso que ele vê, pontos, não vê a foto. Vejam que a escola é muito comprometida com a linguagem dos pontos. Tem uma prova, tem uma lista de pontos. Tem um concurso, tem uma lista de pontos. E aí se espera que gente que viu muitos pontos acabem vendo alguma figura, como se fosse o ninho dos pontos numa revista em quadrinho, não é? E o que é muito frequente é a gente ter pessoas que saem da escola conhecendo muitos pontos e sem ver foto alguma. Não enxerga nada, não é? Mas bom de ponto para caramba. Olha, hoje, o especialista consultor é um cara que vê a foto, mas a consultoria ele dá em pormenores mesmo, é em questão de pontos, questões pontuais. Mas para poder a foto ficar melhor, não é? E não importa muito por onde se começa, da foto para os pontos, do ponto para a foto, o importante é que o tempo todo a gente vai e vem. A gente vê o pormenor na perspectiva do grande, da coisa grande, não é? E esse é o especialista que não acabou, porque o interesse sempre nasce da foto, do quadro inteiro, não é? E a importância dos pormenores nasce em função da percepção que se tem. E o movimento é permanente do ponto para a foto, da foto para o ponto, esse é o especialista. Uma outra coisa é assim, na questão da formação profissional, a gente aprende na escola ou aprende na empresa, aprende no mundo do trabalho. Na verdade, essa questão também não está bem colocada, não é? Assim, como as duas anteriores, porque a formação hoje, toda a formação é P-U-H, é permanente. Ninguém jamais vai poder dizer, né, mais que está formado. Antes havia uma periodicidade nítida, você estudava, ficava formado, estava formado, né? Aí ia para o mundo do trabalho, depois se aposentava e morria. A única parte que permaneceu de tudo é morre, uma hora morre, mas esse escalonamento anterior está muito misturado agora, não é? Porque a gente se forma no mundo do trabalho continuamente, a formação é permanente. Sai da escola e continua. É ubíqua a formação, é ubíqua. Ubíqua quer dizer, você não precisa estar numa escola fazendo um curso para estar aprendendo. Você assiste a um filme ou a uma peça e você aprende coisas sobre relações humanas, né? Sobre gestão, aprende, não é? Eu falei do filme do Hércules, né? Depois que ele volta dos 12 trabalhos, aquilo ali é uma aula, a última edição aí, passou há uns 2 anos, de gestão. Porque, veja, o Hércules trabalha em equipe, essa segunda fase, pós os 12 trabalhos, né? Ele tem uma equipe de 5 pessoas, um dos quais é o narrador, é o contador de história. Qual é a função do narrador numa equipe de soldados ali para matar o inimigo, né? É quando o pessoal vai ficando desanimado, ele vai lá, não, mas nós já fizemos isso, já fizemos aquilo, o cara conta uma lorota boa e o povo se entusiasma todo, né? Na equipe do Hércules, do filme, tem uma mulher
que é a arqueira. Ela lança setas como ninguém, uma precisão, uma sutileza, é um modo de colocar na equipe essa importância dessa sutileza e não da força bruta, não é? Então, você pode assistir a um filme desse e ter uma formação em gestão, né? A formação é permanente no tempo, é ubíqua no espaço. E, sobretudo, é híbrida. Híbrida quer dizer no mix presencial e à distância. Nós ainda estamos falando de educação à distância, né? Educação à distância e educação, ensino assim, presencial, ensino à distância, mas essa categorização acaba logo, vai acabar logo. Porque o que existe, sempre existiu, e está se consolidando cada vez mais, é um mix, é sempre um mix. Os avós da gente sempre tiveram educação à distância. O que era a educação à distância para os avós da gente? Lição de casa. Nunca se pressupôs que aquilo que um aluno aprende, tem que aprender olhando no olho do professor. Olhava no olho e depois levava para casa uma coisa para fazer. Era educação à distância, legítima. Não é? E hoje, todas as experiências com educação à distância, descontando esse nome que é enganador, porque só existe educação quando há um sistema de proximidade. O que a tecnologia faz é criar novos sistemas de proximidade. Eu posso me sentir mais próximo de um chinês com quem eu me correspondo por e-mail, por WhatsApp, aí, todos os dias, do que do meu vizinho do lado, que eu acho um chato. Não é? Então, mudou o significado do estar próximo, mas a educação sempre existe um sistema de proximidade. Mas entendendo geograficamente, né, de estar próximo, assim, fisicamente, o que está se consolidando, e é uma questão de tempo e de pouco tempo, a gente vê qual é o mix, né, presencial e à distância, porque não é necessário que, para tudo que eu vou aprender, eu esteja sentado na sala de aula, né, numa atitude de aluno diante de um professor. A gente tem aula demais, em todos os níveis de ensino, e na universidade também, né? Tem aula demais não quer dizer que fica tempo demais na universidade, quer dizer que a aula é um espaço nobre, é um espaço mais importante da escola, e para ser muito valorizado, né? Mas tem que ter outro tipo de interação, outro tipo de atividade, não é? Outro tipo de espaço do conhecimento que não o espaço aula. Não é? Na escola básica, há projetos, estudo de meio, estudo do campo, assim, iniciativas que eu não sei, são múltiplas, mas é preciso ter outros espaços, não é? Além do espaço aula. E essa distinção, então, entre presencial e à distância tende a se diluir. A certificação de competências, quando se põe a ideia de competência profissional no centro das atenções, vem essa de certificar competências, não é? Certificar competências que eu adquiri sentado, aprendendo na escola. E aí, como é que faço? Não é? Eu vivenciei há pouco, né, no semestre passado, um caso interessantíssimo de um rapaz que faz doutorado aqui na filosofia, em Hegel e tudo, e daí ele foi para a Alemanha ficar ficou um ano na Alemanha, né? E sanduíche, já voltou, já está aqui acabando o trabalho dele, e por circunstâncias eu conheci mais nesse período, e ele se vira fazendo trabalhos de tradução. Só que ele está na Alemanha e foi fazer a tradução até de um livro do orientador dele lá, né? E o pessoal exige uma certificação do tradutor. Não pode ser, eu sei alemão e vou traduzindo, né? Tinha que ter um certificado, não é? E ele fez todos os cursos que o Goethe ofereceu de alemão possíveis, é fluente e tudo, mas não tinha essa certificação. Partiu do próprio Goethe, onde ele procurou, né, para ter a certificação, a iniciativa de dizer, você acha que você faz? Não, eu já fiz várias traduções. Tá bom. 2 dias de prova aqui, vamos marcar? Marcaram com ele aqui, o Goethe de São Paulo, 2 dias de prova, manhã, tarde, tudo, né? Se você for aprovado, nós damos certificado para você. Ele fez, foi aprovado e deram o certificado para ele. Pagou o preço, né, da inscrição, a taxa correspondente, não é? Esse problema vai se, essa questão, isso vai se multiplicar. A gente tem que mostrar a competência que adquiriu assistindo a um filme ou numa outra situação não convencional de sala de aula, não é? Essa é uma questão. E a questão dos
com a vida é uma dádiva. É a dádiva maior. Ninguém comprou, recebeu dadivosamente, não é? Não há como comprar, nem sangue se pode vender, sair vendendo por aí, não é? Então, a vida eu recebo, né? E tem todas as relações que daí decorrem, não é? E, então, não se trata de um retorno ao pré-mercantil, mas do reconhecimento de que, hoje, com todo esse furor do mercado, se você for 2 vezes a um shopping, na terceira vez já lhe oferecem um cartão de fidelidade. Vem mostrar que você está linkado com a gente, você está ligado, olha aqui, né? Qualquer coisa já quer que você faça um cadastro e fique filiado, né? É uma corrupção, uma corruptela da busca do laço, mas a gente precisa dessa busca, não é? Eu tive uma orientanda, já faz mais de 15 anos, Nicei, que fez um trabalho aqui na educação sobre se é verdade ou não essa história de que os orientais se dão bem no vestibular, né? Ela entrou com esse tema de pesquisa, vamos pesquisar, né? Foi para o vestibular, constatou realmente a porcentagem de orientais que se inscreve, a porcentagem que entra sabe, não bate com o resto da população. Aí, tá bom, então vamos estudar as causas disso. A priori, deixamos de lado qualquer questão biológica, não é? Não é o caso, isso não interessa, não tem a ver com raça. A questão é cultural, foi a hipótese de partida, é cultural. Então, vamos estudar na cultura japonesa, né, oriental, o que leva a isso. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi no trabalho da Cristina Canto, o trabalho dela, que está disponibilizado aí, é a questão da ética do débito, como uma marca da cultura japonesa, não é? Eu não conhecia, não sabia o tamanho da encrenca. Mas é assim, o japonês, quando nasce, ele recebe a vida como a maior das dádivas que ele poderia ter. E ele já começa ali, desde a origem, a dizer, eu tenho que retribuir isso, porque recebi e eu tenho que dar, não é? Tenho que dar de volta, não é? Então, ele se sente assim, obrigado, o outro diz por nada, que é como a gente diz quando recebe um presente, né? Porque essa dissimulação é pura generosidade, mas ele se sente efetivamente obrigado, não é? E a vida transcorre nesse devolver, vamos dizer assim, um pouco daquilo tão grande que se recebeu na partida, né? Bom, é interessante ver o pessoal da economia discutindo essas coisas, discutindo Creative Commons, discutindo liberou geral em direito autoral, né? Eles estão devagar, mas quem sabe a gente volta à dádiva com sentido pré-mercantil. Bom, é isso daí, gente. Eu estou à disposição de vocês, se for o caso de alguma questão. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Nilton. Nilton foi maravilhoso. Eu tenho também que mencionar aqui que quem indicou o senhor para ser convidado foi a professora Anestela Haddad. E ela também teve a iniciativa de que gravássemos esta apresentação do senhor por IPTV, que está sendo gravada. Está sendo transmitida ao vivo e vai ficar gravado no IPTV da USP, para que quem tiver interesse pode sempre acessá-la, e agradecemos também essa sua generosidade. É mais um commons, não? Como nós não conseguimos agradecer da forma proporcional como deveria ser tanta motivação para fazer essas reflexões que o senhor está nos propondo aqui. Nós vamos dar um pequeno presentinho, uma pequena dádiva, que constitui, primeiro, um presentinho ecológico, que ele representa também um compromisso, e aí o comprometimento, todo que o senhor mencionou, para que um dia vire
atinge a sua finalidade, que é uma árvore. Mas aí tem todo o compromisso. Estou tentando resumir o que eu aprendi. Uma pequena lembrança da reunião de pesquisa. Um presentinho da fundação e da reunião e o seu certificado. E aproveito para agradecer imensamente esses presentes valiosíssimos que ele está deixando para nós e que vão ficar disponibilizados na biblioteca, que são os 3 livros que, com certeza, a gente vai enriquecer essa palestra que o senhor nos está passando hoje. Ixi, quero uma ajudinha, acho que precisa de uma... É uma lembrança da fundação, da Fundecto, e um presente aqui que pode ser útil da reunião. Muito obrigada, professor. Disponha, Cris. O rapaz da... Obrigado. Super obrigado.